Imagine um homem cuja vida parecia um verdadeiro exemplo de sucesso e retidão. Esse homem era Jó. Ele não era apenas rico em posses, mas também em caráter e temor a Deus. Seu nome era conhecido em toda a terra de Uz, e sua reputação era impecável. Mas o que acontece quando um homem justo enfrenta o maior teste de sua vida? Jó era dono de imensas riquezas. Possuía milhares de bois, ovelhas, camelos e servos. Seu patrimônio era incomparável e ele desfrutava de uma vida próspera. Mas, acima de tudo, Jó era um homem reto, um verdadeiro servo de Deus. Ele evitava o mal e buscava sempre fazer o bem. A cada manhã, ele sacrificava a Deus em nome de seus filhos, temendo que de alguma forma tivessem pecado. Seu compromisso com Deus não era superficial. Ele vivia sua fé em todos os aspectos de sua vida. Os dias de Jó eram repletos de paz e fartura. Seus filhos e filhas celebravam juntos, suas terras eram frutíferas, uma união familiar, e sua casa transbordava de serviçais e convidados. Para qualquer um que olhasse de fora, a vida de Jó parecia perfeita. Ele era um homem abençoado em todos os sentidos. Mas o que aconteceria se tudo isso lhe fosse tirado? Seria possível manter a mesma fé diante da dor e da perda? A história de Jó nos leva a um dilema profundo. A justiça de um homem pode garantir sua imunidade ao sofrimento? Se Deus é justo, por que permite que um justo sofra? Essa questão não é apenas teórica, é uma experiência real que muitas pessoas enfrentam. Jó estava prestes a entrar no maior desafio de sua vida, um teste que colocaria sua fé à prova de maneira inimaginável. Aquele homem próspero e irrepreensível logo se veria diante de um sofrimento avassalador. Mas como ele reagiria? O que aconteceria a seguir? Se Jó era um homem tão justo e temente a Deus, por que ele enfrentaria tanto sofrimento? A resposta para essa questão não estava na terra, mas no céu, em um evento invisível aos olhos humanos. Certa vez, os filhos de Deus se apresentaram diante dele, e entre eles estava Satanás. Deus perguntou ao inimigo: "De onde vens?" E Satanás respondeu: "De rodear a terra e passear por ela." Então, Deus mencionou Jó com orgulho, dizendo que não havia ninguém como ele na terra, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. No entanto, a resposta de Satanás foi cheia de cinismo e desafio. Ele insinuou que a fé de Jó só existia porque Deus o protegia e o abençoava. "Por acaso Jó teme a Deus sem motivo?" perguntou ele. "Não cercaste tu de bens a ele, a sua casa e a tudo o que tem? Abençoaste o trabalho de suas mãos e seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende agora a tua mão e toca em tudo o que ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face." Esse foi o desafio. Satanás apostava que a fidelidade de Jó dependia de suas riquezas e conforto. Se tudo lhe fosse tirado, ele negaria a Deus. Então, Deus permitiu que Satanás testasse Jó, mas com um limite. O destino de Jó estava prestes a mudar drasticamente. Sem saber do que havia acontecido nos céus, ele continuava sua rotina diária, sem imaginar que um período de sofrimento indescritível estava a caminho. O dia começou como qualquer outro na casa de Jó. O sol brilhava, seus servos trabalhavam, seus filhos estavam reunidos em um banquete e tudo parecia estar em perfeita harmonia. Mas, de repente, a tempestade da provação caiu sobre ele com uma força avassaladora. Um mensageiro chegou correndo, ofegante e apavorado. "Os sabeus atacaram", gritou. "Roubaram teus bois e jumentas e mataram os servos com espada. Só eu escapei para trazer a notícia." Jó mal teve tempo de processar a informação quando outro servo entrou desesperado. Fogo de Deus caiu do céu e consumiu as ovelhas e os servos. Só eu escapei para contar. Antes que Jó pudesse responder, um terceiro mensageiro chegou. Os caldeus formaram 3 bandos.
Atacaram os camelos e mataram os servos. Só eu sobrevivi para te avisar. Mas a pior notícia ainda estava por vir. Um último mensageiro apareceu, tremendo. Suas palavras mal podiam sair de sua boca. Teus filhos e filhas estavam reunidos na casa do teu filho mais velho, quando um vento forte veio do deserto, atingiu a casa, e ela desabou sobre eles. Todos morreram, só eu escapei para contar. O impacto dessas notícias foi inimaginável. Em um único dia, Jó perdeu todos os seus bens, seus servos e, o mais doloroso, seus 10 filhos. Sua riqueza, seu trabalho árduo, sua descendência, tudo se desfez em questão de horas. Diante dessa tragédia, qualquer um esperaria que Jó caísse em desespero, que amaldiçoasse o céu ou questionasse a justiça de Deus. Mas sua reação foi inesperada e profundamente marcante. Ele rasgou suas vestes, rapou a cabeça em sinal de luto e se prostrou no chão. No entanto, ao invés de se revoltar, ele adorou a Deus. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo diante da pior dor imaginável, Jó não blasfemou contra Deus. Mas esse ainda não era o fim da provação. O que mais Satanás poderia fazer para quebrar sua fé? Jó já havia perdido tudo. Seus bens, seus servos e, o mais doloroso, seus filhos. Mesmo assim, ele não blasfemou contra Deus, mas Satanás não desistiria tão facilmente. Se as perdas materiais não foram suficientes para quebrar a fé de Jó, então o próximo golpe seria ainda mais cruel: sua própria saúde. Novamente, Satanás se apresentou diante de Deus e insistiu em sua acusação. Pele por pele, tudo o que o homem tem dará pela sua vida. Estende agora a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Deus, então, permitiu que Satanás afligisse Jó, mas sem tirar sua vida. No dia seguinte, o corpo de Jó foi tomado por uma enfermidade terrível. Chagas dolorosas cobriram sua pele, desde a sola dos pés até o topo da cabeça. Feridas abertas, pus escorrendo. Uma coceira insuportável e uma dor lancinante o consumiam. Sem forças, Jó se sentou sobre cinzas, pegou um caco de cerâmica e começou a raspar as feridas, tentando aliviar o sofrimento de alguma forma. Sua aparência, antes digna e imponente, agora era a de um homem devastado, irreconhecível. A doença não afetava apenas seu corpo, mas também sua dignidade. Ele, que já fora respeitado por todos, agora era evitado. Seus servos o desprezavam, seus conhecidos se afastavam, e até as crianças zombavam dele. Seu hálito se tornou repulsivo, seus ossos pareciam queimados e sua pele se agarrava aos seus ossos. O sofrimento de Jó ia além da dor física. Era uma humilhação completa. No auge de sua miséria, sua própria esposa, que também sofria com as perdas, não suportou mais vê-lo naquela situação. Desesperada e revoltada, disse: "Ainda retens tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre." Mas a resposta de Jó foi firme: "Falas como uma louca. Aceitaremos o bem de Deus e não o mal?" Mesmo coberto de feridas e abandonado por todos, Jó continuava se recusando a pecar contra Deus. Mas até quando ele aguentaria? Seu sofrimento estava apenas começando e as próximas provações viriam de onde ele menos esperava. A notícia da desgraça de Jó se espalhou rapidamente. Seu nome, antes sinônimo de prosperidade e bênção, agora era associado à tragédia. 3 de seus amigos mais próximos, Elifaz, Bildade e Zofar, ouviram sobre tudo o que lhe havia acontecido e decidiram visitá-lo. Inicialmente, sua intenção era boa: consolar aquele que outrora era um pilar de força e generosidade. Quando chegaram e viram Jó de longe, mal puderam reconhecê-lo. Seu corpo estava coberto de chagas, seu semblante refletia dor e miséria, e sua postura mostrava um homem quebrantado.
Diante daquela cena, os três amigos rasgaram suas vestes, jogaram pó sobre suas cabeças em sinal de luto e se sentaram ao lado de Jó. Durante 7 dias e 7 noites, permaneceram em silêncio, pois viam que sua dor era imensa. Por um momento, parecia que Jó encontraria algum alívio na presença de seus amigos. No entanto, quando finalmente começaram a falar, o que deveria ser um consolo se transformou em tormento. Elifaz, o primeiro a se pronunciar, sugeriu que Jó deveria aceitar sua culpa. Ele argumentou que Deus não castigaria um inocente, então, de alguma forma, Jó devia ter pecado. Ele tentou soar gentil, mas suas palavras eram afiadas. Lembra-te agora. Qual foi o inocente que jamais pereceu? Onde foram os retos destruídos? Para Elifaz, o sofrimento de Jó era um castigo divino, e sua única saída era reconhecer sua culpa. Bildade foi ainda mais direto e implacável. Ele sugeriu que, se os filhos de Jó haviam morrido, provavelmente era porque tinham pecado. Se teus filhos pecaram contra ele, ele os lançou na mão da sua transgressão. Sua frieza era cruel, e suas palavras atingiram Jó como uma lança no coração. Zofar, por sua vez, foi o mais duro de todos. Ele afirmou que Jó merecia coisa pior e que, se realmente recebesse o que lhe era devido, sua dor seria ainda maior. O que deveria ser uma conversa de apoio se tornou um tribunal de julgamento. Jó, em sua miséria, agora se via sozinho contra acusações que ele sabia serem falsas. Seu sofrimento era real, mas sua culpa não existia. O peso da incompreensão começou a pesar sobre ele, levando-o ao limite da sua resistência. Mas será que Jó continuaria firme? Ou seu lamento se transformaria em rebeldia? O silêncio de Jó havia sido notável até agora. Mesmo após perder tudo e ser atacado por uma doença cruel, ele não proferiu nenhuma palavra contra Deus. No entanto, o peso do sofrimento se tornou insuportável. Diante das acusações de seus amigos e da dor incessante, algo dentro dele começou a ruir. Finalmente, Jó quebrou o silêncio. Seu lamento não foi apenas um choro de dor, mas um grito existencial. Ele não amaldiçoou a Deus, mas amaldiçoou o dia em que nasceu. Pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Ele desejava nunca ter vindo ao mundo, pois se não tivesse nascido, não estaria passando por tanto sofrimento. Seu coração estava esmagado pelo peso da tragédia. Jó questionou por que Deus permite que o justo sofra, enquanto os perversos prosperam. Por que se dá luz ao aflito e vida aos amargurados de espírito? Ele não conseguia entender o propósito de sua dor. Ele sempre foi um homem correto, temente a Deus, generoso com os necessitados. Então, por que agora era tratado como um inimigo do próprio Criador? Suas palavras eram como lâminas cortando o silêncio. O sofrimento físico e emocional o levaram ao limite da sanidade. Seus amigos, que deveriam consolá-lo, apenas reforçavam a ideia de que ele devia estar colhendo as consequências de algum pecado oculto. Mas Jó sabia que isso não era verdade. Ele não era perfeito, mas também não era o pecador implacável que seus amigos pintavam. Diante da insistência deles, Jó começou a argumentar diretamente com Deus. Ele desejava uma audiência com o Criador para entender por que estava sendo tratado daquela maneira. Ele queria explicações, queria justiça, mas Deus permaneceu em silêncio. E esse silêncio doía mais do que qualquer ferida. Jó estava no ápice do seu sofrimento, em um embate entre sua fé e sua dor. Ele queria entender o que estava acontecendo, mas as respostas pareciam distantes. Seria esse o momento em que Jó finalmente se voltaria contra Deus? Ou haveria ainda uma nova perspectiva para ele? Jó clamava por respostas. Seu coração estava despedaçado, sua carne apodrecia em feridas e sua mente era atormentada pelas palavras de seus amigos. Ele gritava ao céu, mas Deus permanecia em silêncio. Esse silêncio divino era como uma sombra que aumentava sua angústia.
Se Deus é justo, por que não respondia? Por que não lhe dava uma explicação? Foi então que um novo personagem entrou na conversa. Eliú. Mais jovem que os outros, ele havia escutado pacientemente toda a discussão entre Jó e seus 3 amigos. Mas agora, tomado por uma mistura de indignação e zelo por Deus, decidiu falar. Diferente dos outros, Eliú não acusou Jó de pecados ocultos. Em vez disso, trouxe uma nova perspectiva. E se o sofrimento não fosse um castigo, mas uma forma de Deus ensinar e moldar o caráter? Eliú argumentou que Deus fala de diversas formas, através de sonhos, dores, provações, mas os homens nem sempre compreendem. Deus é maior do que o homem. Por que você luta contra ele sem entender seus caminhos? Ele sugeriu que, em vez de buscar uma justificativa para seu sofrimento, Jó deveria confiar na sabedoria divina. Ele também repreendeu os outros amigos, pois suas acusações a Jó não eram totalmente corretas. Ao mesmo tempo, repreendeu Jó por tentar se justificar em vez de buscar humildemente a vontade de Deus. Eliú não trouxe todas as respostas, mas plantou uma semente importante. Deus não precisava prestar contas a ninguém, e seu silêncio não significava ausência. Enquanto Jó e seus amigos discutiam baseados em suas próprias perspectivas limitadas, Eliú apresentou algo maior, a soberania divina. Mas seria isso suficiente para acalmar o coração de Jó? Ou ele continuaria ansiando por uma resposta direta do próprio Deus? Jó queria mais. Ele queria que Deus falasse com ele. Ele queria entender o motivo de sua dor. E então, algo extraordinário aconteceu. O silêncio seria finalmente quebrado, e Deus responderia a Jó de uma maneira que ele jamais poderia imaginar. Então, finalmente, o silêncio foi rompido. Mas Deus não respondeu a Jó com explicações ou justificativas. Em vez disso, ele apareceu em meio a um redemoinho, uma tempestade poderosa que refletia sua grandeza e majestade. Quem é este que obscurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? A voz de Deus ecoou como um trovão, mas em vez de responder às perguntas de Jó, Deus fez as suas próprias. Onde estavas tu quando lancei os fundamentos da terra? Diz-me, se tens entendimento. Ele desafiou Jó a compreender o poder da criação, a extensão do universo, o controle sobre as forças da natureza. Jó, que antes queria argumentar e questionar, agora se via reduzido ao pó. Deus lhe perguntou se ele poderia governar o mundo, se era capaz de controlar os mares, comandar os astros, alimentar os animais selvagens ou fazer chover. Jó não tinha resposta. Ele percebeu que estava diante do infinito, do Criador de tudo, e que seu sofrimento, por mais intenso que fosse, estava nas mãos daquele que sustentava o universo. Deus não negou que Jó era justo, mas também mostrou que o ser humano não tem capacidade de compreender plenamente os desígnios divinos. Algumas coisas estavam além do entendimento humano. A justiça de Deus não podia ser medida pelos padrões dos homens, nem seu propósito questionado como se ele fosse apenas mais um ser mortal. Jó, então, se curvou diante da grandiosidade divina. Ele reconheceu sua insignificância e declarou: "Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me arrependo no pó e na cinza." Não foi com respostas diretas que Deus transformou Jó, mas com a revelação de sua própria glória. Jó não precisava mais de explicações. Ele agora confiava na soberania de Deus. Mas será que essa rendição levaria à restauração de sua vida? Jó, que um dia clamou por respostas, agora se curvava diante da grandeza divina. Ele não recebeu explicações detalhadas sobre seu sofrimento, mas algo maior lhe foi revelado: a soberania e majestade de Deus. E foi nesse momento de humildade e entrega que sua história começou a mudar. Deus se voltou para os amigos de Jó e os repreendeu severamente.
A minha ira se acendeu contra vocês, pois não falaram o que era reto a meu respeito, como o meu servo Jó. Deus ordenou que eles fizessem um sacrifício e que Jó orasse por eles, pois só assim seriam perdoados. Mesmo depois de toda a dor causada pelas palavras de seus amigos, Jó intercedeu por eles. Seu coração já não estava preso à amargura, mas à restauração. Foi então que Deus começou a transformar sua sorte. Ele restaurou tudo o que Jó havia perdido, e mais do que isso, deu-lhe o dobro de tudo que possuía antes. Seu rebanho, que antes era numeroso, tornou-se ainda maior. Suas terras prosperaram e sua riqueza se multiplicou. Mas a maior bênção foi a restauração de sua família. Jó teve mais 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. As filhas de Jó eram descritas como as mais belas da terra, e ele fez algo incomum para sua época. Concedeu a elas herança junto com seus irmãos. Além disso, Jó viveu ainda muitos anos. Ele viu seus filhos, netos e bisnetos, e sua vida, antes marcada pela dor, se tornou um testemunho vivo da fidelidade de Deus. Ele partiu em idade avançada, farto de dias, deixando um legado de fé e perseverança. A história de Jó não é apenas sobre sofrimento, mas sobre redenção. Ele não foi restaurado porque exigiu explicações, mas porque, mesmo sem entender tudo, confiou em Deus. E, ao final, sua fé foi recompensada de maneira abundante. Mas o que podemos aprender com essa jornada extraordinária? A jornada de Jó é uma das mais profundas e impactantes da Bíblia. Não é apenas uma história de sofrimento, mas uma reflexão sobre a fé, a justiça de Deus e o mistério do sofrimento humano. O que podemos aprender com sua experiência? Primeiro, Jó nos ensina que a fidelidade a Deus não nos isenta de provações. Ele era um homem íntegro e temente a Deus, mas mesmo assim enfrentou perdas inimagináveis. Isso nos mostra que o sofrimento não é necessariamente um sinal de que Deus nos abandonou ou de que fizemos algo errado. Às vezes, ele faz parte de um plano maior que não conseguimos enxergar no momento. Segundo, a história de Jó revela a limitação do entendimento humano diante dos propósitos divinos. Jó e seus amigos tentaram explicar o sofrimento a partir de suas próprias perspectivas, mas Deus mostrou que sua sabedoria está além da compreensão humana. Nem sempre teremos todas as respostas, e a fé verdadeira consiste em confiar em Deus, mesmo quando não entendemos o que Ele está fazendo. Outra lição importante é sobre a humildade e o arrependimento. Jó não foi repreendido por questionar, mas sim por presumir que poderia exigir explicações de Deus. No final, ele reconheceu sua limitação e se submeteu à vontade divina. Seu arrependimento não foi por pecados ocultos, mas por ter falado sobre Deus sem pleno conhecimento. Essa atitude de humildade abriu caminho para sua restauração. Além disso, vemos que Deus é justo e misericordioso. Ele não apenas restaurou Jó, mas o abençoou de forma ainda maior do que antes. Isso nos ensina que, mesmo em meio à dor, Deus não nos esquece. Seu tempo e seus planos são perfeitos, e a recompensa para aqueles que permanecem fiéis sempre chega, ainda que não da maneira que esperamos. Por fim, a intercessão de Jó por seus amigos mostra o poder do perdão. Apesar de todas as acusações que sofreu, ele orou por aqueles que o feriram. Essa atitude demonstrou um coração transformado, livre da amargura, pronto para receber a bênção de Deus. A história de Jó é um lembrete poderoso de que a fé não é baseada em circunstâncias, mas na confiança inabalável no caráter de Deus. Mesmo nos momentos mais sombrios, ele continua no controle. E assim como Jó, podemos confiar que, ao final, a fidelidade a Deus sempre será recompensada.